Vamos seguir agora convidando o senhor Durval Bacelar Júnior, que é diretor técnico da empresa Arcades Logos. Ele vai falar sobre o tema mobilidade urbana e preservação ambiental, a solução ideal. 15 minutos, por favor. Bom dia a todos. Nós queremos agradecer a oportunidade de mostrar um pouquinho o conhecimento que nós trazemos da empresa Arcades Logos no Brasil e o reconhecimento também da sua ligação como uma empresa do Grupo Arcades, um grupo holandês, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, para entenderem um pouquinho da nossa história e do que nós pretendemos, o que nós fazemos aqui no Brasil. O Grupo Arcades é uma empresa, é um grupo de empresas, na verdade, sediados na Holanda, e que tem a sua história, mais ou menos, para ver como a engenharia já existe há longo tempo, dedicada à parte de engenharia e consultoria desde 1888. O que nós sempre gostamos de dizer é que, quando aqui no Brasil nós estávamos pensando em libertação dos escravos, na Holanda já existia um trabalho que dá frutos até hoje e que há mais de 100 anos vem pregando o que se pode fazer na engenharia, sempre voltado para soluções, para a melhoria da qualidade de vida e para a parte de meio ambiente, que é a preocupação inicial, que foi a preocupação que norteou a Arcades em seu posicionamento desde o começo. Nós somos hoje mais de 20 mil funcionários, 21, 22 mil funcionários espalhados pelo mundo todo, exclusivamente trabalhando na parte de engenharia, na parte de consultoria. Nós vendemos conhecimento, vendemos melhoria da qualidade de vida, recuperação ambiental, associado sempre ao conhecimento espalhado pelo mundo todo. Nós temos presença praticamente em todo o mundo. Nós temos a nossa base central na Holanda. A Arcades, como holding, fica situada na cidade de Amsterdã. E temos uma presença muito forte na Ásia, na Europa Ocidental, na Europa Oriental. Temos também bons negócios nos Estados Unidos, é uma base muito forte na América do Norte, e presença formal nos mercados do Brasil e do Chile, e alguns escritórios e algumas operações em outros países, como Colômbia, como Equador. Então, dá para nós uma visão global do que se pode fazer e de trazer o conhecimento de engenharia pelo mundo todo. Nós temos alguns mercados onde nós podemos atuar, sempre falando que a empresa nasceu há mais de 100 anos, há mais ou 125 anos atrás, voltada para o lado de meio ambiente. Nós trabalhamos também fortemente na parte de água, na parte de edificações e a parte de infraestrutura, que é uma parte que nós vamos conversar um pouquinho mais, vamos dar alguns exemplos aqui de como é possível você unir esforços trazendo recuperação ambiental e melhoria da qualidade de vida, neste caso ligado à mobilidade urbana. O nosso trabalho ele não tem um foco específico, mas o foco maior é trazer melhoria da qualidade de vida, especialmente olhando essas quatro linhas de negócio: infraestrutura, água, meio ambiente, que hoje responde por cerca de 30%, quase que um pouquinho menos de 1/3 dos negócios da Arcades no mundo todo são voltados ao meio ambiente desde o seu início, e a parte de edificações também, que ajuda a melhorar a qualidade de vida da população. A operação no Brasil, ela veio há mais de 40 anos. A Logos Engenharia foi uma empresa que começou fazendo gerenciamento de grandes empreendimentos complexos, e hoje trabalha tanto na área de engenharia, faz projetos e seus detalhamentos, todos os seus braços, continua trabalhando e é a maior operação de meio ambiente que tem de empresas no Brasil, e a parte do coração da empresa, no seu começo, que era o gerenciamento, que é aonde nos permite trabalhar em diversos ramos da engenharia, que é o gerenciamento, que é apoiar os grandes empreendimentos a serem implantados, trazendo o resultado no menor prazo possível. Nós temos uma atuação, falando da operação do Brasil, não só dentro do Brasil, mas em alguns países da América Latina, na África, temos também na Malásia, então, quer dizer, nós chegamos perto do Oriente, e isso dá essa
sustentação à empresa aqui no Brasil, trazendo o que tem de melhor na engenharia dentro com a nossa experiência e, quando necessário, trazendo as experiências internacionais, especialmente a parte de mobilidade, a parte de portos, vias navegáveis, aonde a Holanda tem inequivocamente um dos melhores conhecimentos embarcados no mundo. Falando agora um pouquinho de mobilidade urbana. O que nós fomos convidados a trazer aqui para vocês como uma experiência? Nós não vamos trazer a alta tecnologia que foi demonstrada aqui, mas vamos mostrar casos práticos. Na verdade, nós selecionamos 2 casos em que nós trabalhamos atualmente, em que ajudam a população a melhorar a sua qualidade de vida e ajudar um pouquinho na mobilidade urbana. Nós não temos aquela frequência ou aquela quantidade, como vocês já viram, do transporte urbano via bicicleta, mas o que se vê em São Paulo e começa a despontar em outras cidades no Brasil é a utilização da bicicleta como um aculturamento, especialmente nos finais de semana. Tenho certeza que todos vocês aqui veem o movimento, a transformação que a cidade opera no final de semana. Quando você chega aqui no domingo, você vê a Avenida Paulista completamente diferente. Evidentemente que não tem nada a ver com o que acontece na Holanda, aonde você tem já uma cultura do transporte por bicicleta, mas nós acreditamos que você, trazendo a população para esse novo modal de transporte, oferecendo condições boas de associar lazer à mobilidade e ainda tendo a possibilidade de dar para a população uma melhoria na qualidade de vida focada para a recuperação ambiental, isso nos ajudará a fazer o primeiro passo, seguindo, vamos dizer, o caminho que já foi trilhado, que hoje é exemplo na Holanda. Eu vou falar para vocês sobre 2 casos. Um deles é aqui de São Paulo, é o Parque Várzeas do Tietê. É um programa que já vem caminhando há alguns anos. Hoje tem tido um impulso maior, recebeu algum financiamento do Banco Interamericano, o que ajuda a desenvolver com um pouco mais de rapidez os programas. E esse parque tem a pretensão, no seu final de plano, de ter 250 quilômetros de ciclovias, ou de via parque, também como se chama, no sentido de dar toda essa mobilidade e fazer a população ter uma coisa que aqui quem mora em São Paulo sabe que é muito carente de área verde, de uma área de lazer, de lugares para que você possa, no final de semana, pelo menos, se divertir um pouquinho e melhorar um pouco a qualidade de vida. Esse programa está em marcha. Quem tem a oportunidade, quem veio aqui, que levou 2 horas para vir de Guarulhos até o centro de São Paulo, pode ter perdido a oportunidade de olhar de ambos os lados, que tem máquinas trabalhando lá. Nós trabalhamos no gerenciamento, acompanhamos a implantação desse parque e está vendo que está se transformando. Aquilo que há pouco tempo atrás era uma área muito pouco utilizada ou era um lugar relativamente abandonado, hoje começa a virar um parque, começa a virar uma área de lazer, começa a virar também um ponto de recreação, um ponto de referência para o paulistano, e a gente espera que um dia essa Via Parque ela possa ser a referência como é o Ibirapuera para nós paulistanos aqui, que vemos aos domingos aquele parque totalmente lotado, de uma cidade tão carente de áreas verdes. Nós estamos falando de um parque linear. Na verdade, você está aproveitando ou está devolvendo um pouco daquilo que o rio necessita, que é uma área de alagamento, uma várzea que o Rio Tietê, como o Rio Pinheiros, como os outros rios têm tradicionalmente, e que por ações ao longo dos anos, ao longo de décadas, foram tomadas desse rio. Então, o problema da enchente, você tem que saber que ele é um problema que você tem que aprender a conviver. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos holandeses e uma frase que me deixou assim, marcou muito, eles dizem: ao invés de você lutar contra a água, você tem que aprender a viver com a água. Então eu acho que essa lição nós estamos começando a colocar em prática. Durante muitas décadas, o brasileiro, e não vou dizer que nós cometemos o erro aqui, porque isso foi um conceito implementado ao longo do mundo, promovemos as retificações, modificamos o curso dos rios e percebemos que isso hoje não é o caminho mais, vamos dizer, mais amistoso para que você tenha o rio, a água convivendo com a população e a população tirando proveito
desse bem tão precioso. Então, nós estamos falando desse parque linear que pretende, desde das nascentes do rio Tietê até a região de Guarulhos, até entrando forte na região metropolitana aqui em São Paulo, modificar um pouco o aspecto e promover o lazer, a recuperação ambiental e melhorar a qualidade de vida que vai estar da população do seu entorno. Quais são os eixos que esse programa pretende intervir? Se você entende qual é a problemática, nós vamos conseguir trazer a solução, ainda que ela não seja visível a curto prazo, mas o plano está perfeitamente delineado. Então, nós estamos falando de recuperação. Essa via parque, ela pretende recuperar as margens do rio, pretende eliminar as ocupações irregulares que aconteceram, vai procurar voltar a preservar, a manter os meandros, as margens do rio, permitindo que o rio corra naturalmente, e quando um fenômeno natural de cheias acontecer, ele não traga qualquer dano para a população ou para qualquer dos equipamentos que lá estão sendo implementados. Paralelo a isso, então, nós estamos falando de núcleos de lazer e também como você vai ter que retirar a população que ocupou áreas que serão reclamadas pela água. Então, as habitações dignas. Quer dizer, nós temos também associado a isso um programa habitacional, porque você não pode simplesmente retirar as pessoas e deixar que elas fiquem sem ter uma retaguarda. Então, olhar pela população também faz parte. E dentro desses núcleos de lazer, todos eles serão ligados através de pequenas vias ou de ciclovias, no intuito de promover, além de tudo, a interconexão entre essas áreas. Esses núcleos de lazer, isso aqui é uma visão ainda, vamos dizer, não é uma visão real, mas mostra um exemplo físico que quando você tem todo um equipamento de lazer e quando você tem a parte de chuva, você tem uma área inundada, você não tira essa necessidade que o corpo hídrico tem de se espraiar, mas você preserva os equipamentos para que eles não sejam vamos dizer, danificados e possa, na volta, ter o mesmo lugar. Quer dizer, aprendendo de novo a conviver. A água e o ser humano convivem pacificamente. Então, nós estamos falando de cerca de 230 quilômetros na sua implantação final. Já existem alguns quilômetros prontos, já em uso, outros que deverão estar finalizados ao longo desse primeiro semestre do ano de 2014, e esse programa certamente ele vai ter o seu desdobramento ao longo dos próximos anos e a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, ganhará, sem dúvida, um espaço importantíssimo no sentido de dar qualidade de vida para a população, especialmente do seu entorno. Nós já temos a entrega de 15 quilômetros, quer dizer, já existe um piloto, inclusive, que serviu para nós aprendermos quais são as necessidades reais. Isso, uma ideia sempre amadurece quando é colocada em prática, e para que isso possa ser feito e melhorado, isso aqui já foi colocado em uso e as melhorias estão sendo já implementadas e as melhores práticas vão começar a ser colocadas nessas fases posteriores. Quando nós falamos do Via Parque, da ciclovia da Vila Itaim, nós estamos falando de um exemplo prático. Nós temos a população ao lado do rio, vai se preparar, vai se executar uma Via Parque, esta Via Parque vai ajudar a diminuir o problema, não das enchentes, mas vai ajudar a diminuir o problema do dano que as enchentes podem causar na população. E quando você tem uma chuva muito forte, você tem um incremento muito grande de vazão do rio, a população fica protegida, você respeita a necessidade de área ou de seção para que esse rio não possa se espraiar, e depois, quando volta ao normal, você não tem nenhum dano para nenhuma das partes. Então, isso aqui é uma visão ainda com parte real, parte ainda uma maquete eletrônica, mas o que se espera é que durante o período de chuva a população e os moradores estejam preservados e que você tenha o rio com a sua capacidade de alargamento ainda respeitada. Então, esse é um programa em São Paulo, onde você tem uma situação já bastante deteriorada, com índice de ocupações ou regulares ou irregulares muito acentuado, e que foi talvez o estopim ou foi
uma das primeiras soluções colocadas em prática para melhorar. Paralelo a isso, eu vou mostrar um segundo exemplo para vocês, que é uma coisa que já está acontecendo um pouquinho antes. Nós vamos falar um pouquinho do segundo exemplo, muito semelhante ao que acontece no Parque Várzeas do Tietê, que é na cidade de Goiânia. Chama-se o programa Macambira-Anicuns, que são 2 rios na cidade de Goiânia, onde o poder público começou a intervenção mais cedo. Então, tem a possibilidade de ter um parque maior, um parque linear maior, equipamentos de lazer, ciclovias, pequenas estradas internas que permite que a população em todo o entorno possa também usufruir da mesma maneira que estamos falando no Tietê. Com a grande vantagem que a intervenção urbana foi de menor porte lá dentro, então remoção, retificação de rio ou devolver os meandros para o rio, criar as áreas de inundação, vão ter um impacto muito menor. O programa de Goiânia é também muito ambicioso, é um programa longo, é um programa que tem diversas áreas e que está sendo implementado e, como todo o programa do poder público, ele vai caminhando à medida que se conseguem recursos, portanto, ele não é um programa que você conseguirá fazer em pouquíssimo tempo, mas será um legado definitivo para essa população. Então, nós estamos falando de vários parques, aqui nós estamos falando de 4 parques, Pedreira, Macambira, o do Ribeirão Anicuns, que dá um nome, Macambira, Anicuns, são os 2 rios aí, e um parque linear do rio Macambira, que é vamos dizer, praticamente a mesma versão do programa Várzeas do Tietê. Se nós olharmos um pouquinho o percurso sobre o parque, vocês podem ver que nós temos ainda áreas, que é a área de nascente, que ainda estão relativamente, não diria mais preservada, mas eu diria que essas áreas elas têm menos intervenção humana, portanto, são mais fáceis de serem modeladas para esse novo conceito. E aqui na foto de baixo, nós estamos vendo o Parque de Macambira. Então, você vai ter um parque com uma vegetação bastante importante, bastante preservada, e que será um dos pontos de atração ao longo do Macambira-Anicuns. Então, nós estamos vendo alguns outros espaços, nesse caso aqui, já uma área com uma ocupação regular, não podemos chamar de irregular, uma indústria, que vai ter que se ver ou se consegue a remoção, que é uma coisa importante, muito difícil, ou como se convive com esse equipamento urbano que poderia ter sido evitado de chegar até as margens do rio. Então, esses exemplos, nós não estamos lutando contra eles, nós estamos tentando conviver e devolver ao rio a sua condição natural e dando opções de lazer para a população. Estamos falando de outros pontos, vocês podem ver que existem ainda áreas com ocupação e áreas sem ocupação, o que facilita muito o trabalho e que vai permitir que haja uma preservação ambiental e que essa área, certamente, a própria população não permitirá que ela seja ocupada de maneira irregular, uma vez que fará parte do seu equipamento urbano, fará parte da sua vida e do seu lazer. Então, quais são as ações associadas a esse trabalho? Quer dizer, não é só o trabalho de construir parques ou equipamentos de lazer ou um parque linear ao longo do rio. Nós estamos falando de realocação de famílias, quer dizer, nós estamos dando oportunidade de tirar as famílias de uma condição de subhabitação para uma habitação digna, não vamos dizer que vamos colocar as pessoas em casas de alto padrão, mas daremos melhores condições. Estamos falando sobre educação ambiental, que a própria população, no futuro próximo e as próximas gerações saibam dar valor a isso e preservar esse lugar. E também dar um pouco mais de fortalecimento à parte institucional de operação do município. Estou terminando. Alguns exemplos de intervenção. Eu aqui falei que eu ia diminuir meu tempo para ficar dentro do tempo holandês, obedecer, mas eu estou sendo meio que empurrado. Existem alguns exemplos de intervenção, como núcleos socioambientais, estamos falando também da drenagem urbana, quer dizer, de equipamento urbano necessário. Esses outros núcleos devem atrair a população para o seu entorno. Então, estamos falando de 66 núcleos de estar, que são equipamentos para lazer, ginástica, população infantil. Então, de uma forma geral, esses são os números. Nós estamos lidando com 800 famílias, quando aqui em São Paulo nós estamos falando na casa de milhares e milhares de realocações. Então, eu acho que isso mostra que quanto mais cedo a consciência vier para o meio ambiente e para a melhoria de qualidade de vida da população, mais cedo ou menor será o custo para toda a sociedade. E, finalmente, o parque linear.
agradeço a vocês. Espero que a gente possa contribuir com uma solução um pouco mais visível para toda a nossa população. Obrigado.